Oi, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre uma importante lição sobre espiritualidade, mas acima de tudo, nós vamos falar sobre uma lição de vida, sobre como você deve conduzir a sua vida e como você deve caminhar ao lado de Jesus para que você tenha a prosperidade e tenha o reino de Deus junto com você no seu dia a dia. Eu quero te contar uma passagem e que vai fundamentar um pouco sobre a nossa história. E essa conversa de hoje, ela está durando um pouco mais do que os vídeos que você naturalmente vê aqui no canal. Inclusive, eu te convido para entrar no canal, para curtir esse vídeo e, inclusive, se inscrever, porque você vai receber muitas mensagens. Algumas serão mais rápidas, num formato mais dinâmico, e outras nós conversaremos um pouco melhor aqui sobre algumas coisas que Deus coloca no meu coração e sobre algumas coisas que eu acredito que sejam muito importantes para você tocar a sua vida e também ter Deus, Jesus, caminhando ao seu lado para que a sua vida melhore e você tenha a vitória e a prosperidade aqui nessa terra. Eu vou ler uma passagem que está em João, no capítulo 3, quando um homem chamado Nicodemos, que era um doutor da lei, um fariseu, ele conhece Jesus, ele fica sabendo sobre Jesus. E aí dizia que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus. Percebe, ele vai à noite conversar com Jesus. Quando você está mais escondido, quando as pessoas não estão com uma atenção muito grande. E ele vai questionar Jesus sobre as obras dele, porque ele diz que aquelas obras que Jesus tem feito são realmente sinais de que ele é um homem de Deus. E Nicodemos quer saber mais sobre Jesus, e as pessoas querem saber mais sobre Jesus. E Deus dá missões para você e coloca desafios na sua vida, justamente para que você possa caminhar com Jesus de maneira mais clara. Mas qual era o medo de Nicodemos? E esse é o medo que muitas das pessoas têm, que é o que vão pensar de mim quando eu começar a falar de Jesus? Ou o que vão pensar de mim quando eu começar a viver a promessa que Jesus colocou na minha cabeça, colocou no meu coração, mas quantas pessoas irão me criticar? Quantas pessoas irão dizer: ah, mas não era você que isso, não era você que aquilo, agora você assim, agora você assado. E eu vi muitas pessoas abandonarem seus propósitos, abandonarem suas famílias, abandonarem sua missão, porque estavam preocupadas com o que os outros iam pensar. Eu tive pessoas que caminharam ao meu lado, mas não tiveram coragem de seguir os caminhos e os propósitos que Deus colocaram para que a gente pudesse, nesse ministério, na vida, nos negócios, na família, construir coisas novas. Mas elas estavam, assim como Nicodemos, naquela noite, buscando Jesus em secreto, em escondido, para entender melhor, mas não tinham coragem, mesmo sabendo que aquela missão era de Deus, de assumir essa situação e ir buscar a sua vida e o seu propósito. E Deus coloca justamente situações onde você precisa romper barreiras no seu direcionamento com Ele e nos caminhos que Ele coloca para que você possa prosperar, para que Ele entenda como que a sua fé e o seu olhar para Ele estão direcionando a sua vida. Então, o que eu quero falar para você hoje é que você sabe a missão, você sabe os passos que tem que dar, você sabe o negócio que você tem que abrir,
Você sabe o emprego, muitas vezes, que você tem que largar, porque as pessoas que estão convivendo com você ali estão indo em caminhos e em direções erradas ao que os seus valores e a sua fé acredita, mas você não consegue romper, porque você sabe que a sociedade e no mundo jaz o maligno, ou seja, o mundo, a sociedade, ela vai querer sempre te tirar dos caminhos, dos propósitos. Todas as vozes que você for ouvir, na sua grande maioria, ela vai te pressionar, te colocar medo, te colocar em uma situação que te afasta dos propósitos de Deus. Porque Deus diz o tempo todo, na palavra dele, que nós temos acesso através da Bíblia, não tenha medo, não temas, vai em frente, eu sou contigo. E aí, quando Jesus faz um convite a Nicodemos naquela mesma noite e diz: para você enxergar e ganhar o reino dos céus, e ganhar tudo que Deus, através de mim, tem para entregar para a humanidade, você vai ter que nascer de novo. E aí, Nicodemos não entende essa situação. E a palavra justamente diz que você vai ter que deixar morrer tudo o que você está sendo pressionado e se sentindo pressionado e viver o novo de Deus. E viver tudo o que você no seu coração já sente e tudo o que você vê acontecer, você vai ter que esquecer, entrar comigo nesse propósito e ir em frente. Mas ele não consegue. Por quê? Porque ele justamente tem medo do que vão pensar, do que vai acontecer. E se isso tudo lá na frente não for verdade, mas quem está colocando os propósitos e os desafios é Deus. Você sabe, mas o seu medo não te deixa. E é a hora que você tem que nascer de novo. Entender que na mão dele todas as coisas são possíveis. Mas você vai precisar trabalhar. E eu já vi muitas situações, e já vi uma situação muito crítica na minha vida acontecer, onde Deus colocava e recolocava aquela situação que precisava ser discutida, que precisava ser trabalhada, pois a mudança não estava na prova que Jesus precisava dar para Nicodemos de que ele era o Filho de Deus. Nicodemos sabia, Jesus sabia, aquilo foi falado. Só que a batalha não ia deixar de acontecer. Aquele ponto crítico, aquelas discussões, aquelas críticas que ele iria receber para seguir no caminho, precisariam acontecer. Porque é através do sacrifício daquela situação que Deus seria demonstrado. Seria no momento em que todo o sinédrio, todos os fariseus, os homens cultos e doutores da lei, fossem criticar e fossem provocar ele que ele estava indo pelo caminho errado, que na glória de Deus e Jesus só iria limpar o caminho após o enfrentamento. Nicodemos não conseguiu. Muitas pessoas não conseguem. E não conseguem ver que Deus não vai te tirar daquele desafio. Ele vai provocar. Ele colocou em outras passagens o teste onde Nicodemos poderia abrir novamente mão daquele medo, daquela pressão que o mundo fazia nele para declarar Jesus. E ele não consegue. Então, você tem que passar pelo mesmo desafio. Quando o seu coração e Deus coloca aquele desafio que você acha que não tem como passar, que isso é insuperável, não, é a hora de você se posicionar e dizer: Jesus, eu vou contigo na minha missão, eu vou conseguir. Pode jogar de volta o desafio, nem que agora ele esteja 10 vezes maior. Dessa vez, o meu amor por você e o seu amor por mim vai prevalecer e nós vamos vencer. Depois que você vence, parecia até pequeno, mas na hora você tem que vencer e passar. No momento que for mais crítico, que mais te
doer, é a hora de você entender, porque o medo não estava no que ia acontecer. O medo estava em como Nicodemos olhava a situação e entendia que o desafio era dele, o bloqueio era nele, não era em Deus, não era em Jesus, não era no que todos iam pensar, mas sim no como ele estava enxergando aquela situação e se ele tinha clareza de que Jesus, Deus, poderiam mudar aquela história. E Deus já tinha mudado aquela história. Já estava tudo na mão, estava tudo pronto. Estavam mais perto do que nunca, ele estava de frente para a sua promessa. E na hora, ele não conseguiu. Consiga você. Faça esse caminho, faça essa transposição, faça de novo. Confie que Deus já fez o que precisa ser feito, mas é você que precisa dizer: tá bom, eu vou vencer esse desafio, por mais que intransponível ele pareça. Mas Deus já pôs a ponte, é só passar. Vem, abra mão dos seus medos, abra mão do que as outras pessoas possam pensar, siga o seu propósito, siga o seu coração e vá viver a prosperidade que Deus quer dar para a sua vida. Eu confio que você está assistindo esse vídeo porque você precisa ouvir essa palavra. E é a hora que Deus está colocando mais um sinal. Não abra mão. Você está de frente com a sua oportunidade. Faça ela acontecer. Lembra, essa palavra te ajudou? Manda para alguém também que precisa ouvir essa palavra. Me ajuda e ajuda Jesus a espalhar essas visões. Então, curte esse vídeo, se inscreve aqui, porque você vai receber, na hora que for mais importante, novas palavras no seu coração. Vem junto.